Aqui é à tarde. Boa tarde, mas bom dia, boa noite para aqueles que abordarem o vídeo em um outro horário. Adianto que o mensageiro não é importante, apesar da ironia na origem aí dessa afirmação que eu busquei no filme, né? Estigmata, Jesus Cristo do Estigmata que diz isso. O mensageiro não é importante. Bem, aqui nós prosseguimos sobre na obra Deus, uma biografia, de Jack Mills, e aqui nós estamos sob um título seguinte: A Ordem do Cânon e o Rumo da Vida de Deus. Bem, ordem, obviamente, ordenamento, né? Uma organização de elementos. E, nesse caso, que é a ordem do cânon, ele escreve cânon, mas é a mesma coisa que cânone. Na tradução ali do Harold Bloom, onde eu fui buscar conceito, né, que não fosse o conceito comum e etimologia, e não encontrei. Né. O Bloom, ele só bate mais na tecla do qualitativo. No caso dele, né, o cânone ocidental, elenca, mas elenca autores e obras que são essenciais como uma medida, né? Porque na etimologia é justamente isso lá no grego, era uma vara que media, né? Cano. Então é uma medida. Medida para funcionar assim, você mais exclui. Né? Vou medir isso aqui. Não está de acordo com o original. Então cai com, não está de acordo com os padrões. Né? Padrões. Mede, não está no padrão. Okay. Então é aquela dispensada. Então seria mais isso aí. O Jack Mills aqui, o que ele quer colocar como canon? É uma organização bastante macro, né? Que é a divisão em três grandes blocos aí, em que Deus é o personagem central. Então ele coloca, né? Ele entende que surgem duas Bíblias, né? A Bíblia hebraica, que é um todo, e a Bíblia cristã, que se divide em Antigo e Novo Testamento. Aqui ele trabalha, né? Eu fiz uma colinha aqui, né? Um apanhado que eu estou seguindo, um apanhado da minha leitura. Eu não vou ter tempo para ensaiar e dominar, né? Que essa obra ela não é assim algo que seja central. Ela faz parte de um comentário sobre quem é Deus, né? E entrarão outras, mas eu resolvi ir até o final. Não sei nem se eu termino esse ano, né? No ritmo que eu estou indo. A ordem do cano é crucial, né? E ele dá com uma preocupação artística, estética dentro da literatura, tratando, né, como literatura. Então lá como são organizados os livros, né, os editores, que são dois grupos, né, os editores judaicos e os editores cristãos. E essa divisão, lógico, vai afetar. A Bíblia hebraica, os judeus, ela é um condensado aí que ele divide em três grandes momentos, tá? Linearmente. Ação, que ele acontece na Bíblia, que são atos, né? Vão acontecendo, ali uma sequência de atos, fatos, de ações. Aí então vem a parte de discurso. Os profetas e tudo que se dá de discurso através dos vários agentes. E depois vem o silêncio. Essa seria a Bíblia hebraica, né? Já a cristã, ela se divide em Velho e Novo Testamento. Ele coloca que no Velho Testamento ela é tal qual a Bíblia hebraica, iniciada com ação. Né? Só que não parte para o discurso, vem o silêncio. E então os profetas. Né? Então, essa decisão ele coloca aí que tem uma intenção,
os cristãos. É estabelecer um vínculo, porque se vem ações, e então silêncio. E aí o, o discurso, que são os profetas, né, ele conecta as profecias, né, os profetas falando, com o surgimento da ideia de Messias através dos evangelhos, da ideia do próprio Messias, através dos evangelhos, né? Então ele quer essa conexão, os profetas anunciando e em seguida vem, né? Tratou-se de uma decisão artística, vamos dizer, de estética, de uma distribuição, mas tem. Onde que ele quer chegar? Olha lá o título, Rumo da Vida de Deus. Como ele vai optar pela Bíblia hebraica, inclusive ele é judeu, né? Ele opta aí em que haverá um Deus, personagem, que é ação, e então discurso e finalmente o silêncio, né? Ele comenta aqui sobre a interferência tecnológica do surgimento do Codex. O que é o Codex? É quando lá, 2000 anos atrás, eles tinham os pergaminhos, os rolos, né? E aí esse Codex é o recorte e costura de um dos lados, né? Recorta os escritos lá e costura para um dos lados e se assemelha a um caderno, né? Com a espiral ali amarrado e dá uma primeira noção de livro, mas não é livro propriamente dito, né? Houve, inclusive, ele faz uma comparação bem humorada que na época, né, os romanos lá, os romanos, os romanos da antiga Roma, né, os pagãos, eles não apreciaram a princípio esse novo elemento, esse novo objeto, né, tecnológico. Na verdade, eu achei bem humorado porque ele compara como hoje os livros pelos livros eletrônicos, os PDFs da vida. Então houve uma recusa, o pessoal não quiseram logo o modelo, mas, né, como sempre acontece, com tecnologia avançou e se impôs. O que isso influencia aqui na ordem do Canon e o rumo da vida de Deus? É que o Codex, ele tem uma certa vantagem, apesar de que os judeus, eles são os primeiros a transferir as informações do Tanakh, né, para os códex. Porém, eles continuam na tradição de ritual, até hoje, até os dias de hoje, eles continuam usando os rolos lá, os pergaminhos, né? Porém, isso dá uma vantagem para os cristãos em termos de divulgação, porque já sai direto do códex, então é mais rápido, mais divulgado, né? Uma espécie de nova mídia, diz ele aqui, que está na outra página das minhas anotações, né, com uma mensagem própria. Ele comenta algo interessante aí sobre a flexibilização do material judeu, né? Porque como aquilo é colocado, não cabe, né? Um rolo lá só dos menores livros, não dá para pôr tudo junto, né? Fisicamente é impossível. E aí vai havendo uma certa, no trabalho de comentário, tudo uma certa flexibilização, uma liberdade de comentário. Porém, também o modelo de códex com os cristãos não deixa de ter também essa flexibilidade, né? Isso acontece num e no outro, né? Aqui ele comenta que talvez, não, antes disso ele comenta que sobre aquilo que a noção de livro que eu tinha falado que não tem. Daí eles não conseguem dizer assim, o livro de Mateus, o livro de Paulo, né? Eles não trazem esse conceito, não é assim, tá? Ainda não se tem assim esse conceito. Livro de Paulo, livro de Mateus. Eles falam evangelho, né?
Talvez a decisão dos editores cristãos em colocar, né, essas profecias no final do Antigo Testamento, isso aqui eu já comentei, remeta, né, ao cumprimento dessas profecias nos evangelhos. Tá? E aí ele entra na questão da biografia de Deus, né, que ele escolhe, e ele fala da ordem novamente, né, do significado de Tanakh, que escreve T-A-N-A-C-H, Tanakh. Não sei a correta pronúncia, mas penso que seja Tanakh ou Tanakh, que reúne ensinamentos, profetas e escritos. É isso que tem ali, né? A Torá, que é um ensinamento, eles chamam de Torá, um ensinamento, né? E aí vem os profetas e os escritos, que seria uma parte de silêncio do silêncio, né? E até ele ironiza, ele diz que se tivesse um correspondente cristão, seria Takan, ensinamentos, escritos e os profetas. Aquilo a que se referiu já, sempre os profetas um pouco antes do Novo Testamento, porque os profetas anunciariam e se cumpririam as profecias, a vinda do Messias no Novo Testamento. E aí ele coloca que essa disposição, essa mudança de disposição é uma mudança de nome aqui e ali e não vai mudar o caráter, né? O caráter, a essência, que é o que importa e não o nome, né? E esse conjunto, não importa como que ele seja colocado, ele vai ter uma coerência histórica, vamos dizer assim. Se é que nesses casos aqui é perigoso você falar histórico num contexto de crítica literária. O Tanahashi tem uma... O que ele tem? Ele tem trama e não trama. Que são... A trama é a narrativa, obviamente uma narrativa de personagens, né? Vou usar a histórica aqui com muito cuidado, né? Com reserva. Histórias onde há um personagem, seus atos, né? E às vezes não tem nada disso. São anúncios, leis, tudo aquilo que a antiga Bíblia traz, né? Então, e mesmo que se separe, né, sempre o caráter vai permanecer. Com essa trama e não trama, e a ordem não importa. Agora, sobre a literariedade, né, sobre o literário, o caráter literário. Pode-se dizer, não tinha intenção, não estava escrevendo literatura, não estava escrevendo um livro. Mas o efeito é literário. Isso é inegável. E ele fala algo que me agradou bastante, nunca tinha lido essa expressão. Nada acontece por acaso na arte. Vou até repetir. Nada acontece por acaso na arte. Seja por razões inclinadamente artísticas ou não, o acaso é admitido na Bíblia. Há acasos. Mas quando não é literatura, né, é um acaso que não acontece por acaso. Né? O acaso mesmo, de fato, é coisa do que nós chamamos realidade. Certo? Bem, por enquanto é isso. A gente vai prosseguir. Mas hoje eu coloquei todo um capítulo sobre isso aí, né, que se resume naquilo que ele quer. Mostrar que ele vai analisar a biografia de Deus assim, atos de Deus, as palavras todas, as palavras de Deus e com ele, e depois o silêncio. Nisso que se vai se tratar. Tá? Sigamos.